Oi, gente! Nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre termometria, sobre como a gente faz as medidas de temperatura e sobre como funciona aí um instrumento de medição de temperatura que é o termômetro. A temperatura a gente define na física como sendo o grau de agitação das moléculas, ou seja, quanto mais agitadas essas moléculas estiverem, maior vai ser a temperatura do meio onde essas moléculas estão. A gente faz a medição dessa temperatura, desse grau de agitação, por meio de um termômetro. O termômetro é constituído basicamente de um bulbo que armazena o fluido termométrico. Esse fluido termométrico ele pode ser um líquido ou um gás. No caso dos termômetros mais comuns, para uso doméstico, comercial, a gente usa mais o termômetro de coluna de líquido. E a função do fluido termométrico é dilatar conforme a temperatura. Ligado ao bulbo do termômetro, a gente tem um tubo capilar, que é um tubo muito fino. Esse tubo ele vai conter o fluido termométrico, o qual, dependendo da temperatura, vai atingir uma certa altura. A cada altura desse termômetro, que esse fluido termométrico atinge, vai ser correlacionado a um valor numa escala termométrica. A gente tem várias escalas, eu posso inventar uma escala aqui agora. Como que a gente consegue criar uma escala, A criação da escala ela passa primeiramente pela calibração do termômetro. Então aqui a gente tem um termômetro e aqui a gente vai fazer um gráfico de temperatura por altura da coluna de líquido nessa temperatura e a gente vai ver a relação entre elas. Como a gente faz para calibrar um termômetro? Primeiro a gente pega esse termômetro e coloca no gelo derretendo, no gelo fundente. Aí a gente vai ter uma temperatura que é a temperatura TG, temperatura de gelo. Essa temperatura de gelo vai corresponder a uma altura da coluna de líquido HG. Vamos supor que essa daqui seja a temperatura mais baixa que o termômetro consiga medir, aqui na pontinha, bem aqui embaixo, vai ser a nossa referência. Depois eu tiro esse termômetro do gelo e coloco na água em ebulição. Eu vou ter aqui uma temperatura TV, que vai aí corresponder a uma altura de coluna de líquido, que eu vou chamar de HV. E aí beleza, eu tenho TG, TV, HG, HV. Agora eu vou tirar esse termômetro da água em ebulição e vou colocar em alguma coisa que eu queira medir a temperatura. Então aqui eu vou medir uma temperatura qualquer, T. E essa temperatura qualquer vai corresponder a uma altura de coluna de líquido H. Então se eu pego isso daqui e coloco no gráfico, a gente vai ter o seguinte, TG se relacionando com HG. A temperatura qualquer aqui, T, se relacionando com H. E a temperatura de vapor, TV, se relacionando com a altura de vapor aqui da coluna de líquido HV. A gente vai ter 3 pontos, Esse ponto aqui, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Ou seja, entre temperatura e altura, a gente tem uma relação praticamente linear. E sempre que envolve uma função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta, que é o que está acontecendo aqui, de alguma forma a gente consegue tirar dali uma relação de semelhança de triângulos. Então eu vou prolongar esse segmentozinho aqui para a gente ver o seguinte, Eu tenho esse triângulozão aqui grandão, tá? Que eu vou destacar em verde. E eu tenho esse triângulozinho pequenininho que eu vou destacar em azul. Tenho 2 triângulos aí que são semelhantes. Vamos separar esses triângulos aí. Então, eu vou pegar aqui esses triângulos e eu vou separar os dois. A gente vai ter o triângulo verde aqui. E o triângulo azul.
A base do triângulo verde é o quê? Ó? É TV daqui até aqui e TG daqui até aqui. Então, só isso daqui é o quê? TV menos TG. A altura do triângulo verde vai ser o quê? HV, tudo isso daqui. HG, tudo isso daqui. Só essa partezinha. HV menos HG. A hipotenusa a gente não precisa. Eu vou relacionar os dois catetos aqui. Né? São dois triângulos retângulos, então fechou. Agora o triângulozinho azul. A gente vai ter H, né? Aqui, na vertical. H, tudo isso daqui, e HG, esse pedacinho. Então, o que eu quero vai ser H menos HG. E a base dele vai ser o quê? T, tudo isso daqui, TG, esse pedacinho. Então, o que eu quero vai ser T menos TG. Se eu faço aí uma relação de semelhança, a gente vai ter o quê? As bases, né? Eu divido as bases e divido as alturas. Então, aqui, do triângulo pequeno dividido pelo triângulo grande, a gente vai ter o quê? Base do pequeno, T menos TG, dividido pela base do grande, TV menos TG, igual à altura do pequeno, H menos HG, dividido pela altura do grande, HV menos HG. E aqui nós temos uma equação que relaciona a temperatura e altura. Agora vamos estudar um pouquinho as escalas termométricas que a gente mais utiliza. Grau Celsius, grau Fahrenheit e grau Kelvin. Vamos supor que para essas três escalas eu vou usar o mesmo termômetro. Um termômetro sem escala, só para verificar os valores, a gente vai colocar aqui, tá? Qual que é o interessante disso daqui? Como que a gente mata a charada sem decorar fórmula nenhuma? Só sabendo os valores aí da temperatura de gelo e da temperatura de vapor nessas escalas. Para um mesmo termômetro, eu vou ter que para uma mesma temperatura, não estou falando do valor, estou falando do mesmo grau de agitação. Eu vou ter uma mesma altura de coluna de líquido. Ou seja, a temperatura de gelo nas três escalas corresponde à mesma altura. E a temperatura de vapor também. Então vamos preencher aqui com os valores da temperatura de gelo e da temperatura de vapor. Então aqui primeiro a temperatura de gelo. A temperatura de gelo na escala Celsius foi atribuída como sendo 0. Na escala Fahrenheit como sendo 32 e na escala Kelvin como sendo 273. A temperatura de vapor nas três escalas, no caso da escala Celsius corresponde a 100, no caso da escala Fahrenheit corresponde a 212 e no caso da escala Kelvin corresponde a 373. E eu vou ter uma temperatura qualquer aqui no meio que geralmente vai ser a temperatura que a gente vai querer descobrir. Então a gente tem aqui C na escala Celsius, F na escala Fahrenheit e K na escala Kelvin. Vamos ver aqui de novo a fórmula que a gente demonstrou agora há pouco. Como que a gente constrói essa fórmula aqui? Ó? Se vocês forem perceber, T é a temperatura do meio, TG é a temperatura de baixo, TV é a temperatura de cima, TG é a temperatura de baixo. H é do meio, HG embaixo, HV em cima, HG embaixo. Ou seja, é sempre do meio menos o de baixo dividido pelo de cima menos o de baixo. Então aqui a gente vai ter o quê? Meio menos o de baixo, de cima menos o de baixo na escala Celsius. Então C menos 0 dividido por 100 menos 0. Isso daqui vai ser igual agora na escala Fahrenheit. Meio menos o de baixo, de cima menos o de baixo. F menos 32 dividido por 212 menos 32. E isso daqui vai ser igual meio menos o de baixo, de cima menos o de baixo. K menos 273 dividido por 373 menos 273. Simplificando as contas que a gente consegue, vai ficar o quê? C sobre 100 igual a F menos 32 dividido por 180 igual a K menos 273 dividido por 100. Essa daqui é a equação de conversão das escalas ali que a gente tem.
das principais escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Ah, e se eu quiser converter um valor de Celsius para Fahrenheit, eu esqueço esse terceiro termo, uso só os dois aqui, os dois primeiros. De Celsius para Kelvin, esqueço esse daqui do meio, uso os dois da ponta. Ah, e de Fahrenheit para Kelvin, esqueço esse primeiro, uso os dois finais. De termometria é isso que a gente tem para ver. Percebam que as equações que a gente utilizou aqui, elas são muito fáceis de demonstrar, não precisa decorar equação nenhuma para a gente conseguir resolver o exercício disso. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês que é verdade isso que eu estou falando. A gente não precisa decorar nada para resolver exercício de termometria. Tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.